Fala e aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Iribarne e você está no Filodoxia para uma resenha e o Explicando de Aniquilação. Simbora! It's something they termed the Shimmer. You're a biologist. You served in the military. If I knew what happened, I could save his life. The boundary's getting bigger, it's expanding. E você já sabe, antes de começarmos, deixa logo aquele like maroto, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e bora lá! Que filme é esse? É um filme tipo... Então como é que vai funcionar esse vídeo? Não sei. O primeiro momento do vídeo é uma pequena review, onde eu vou dar a minha nota sobre o filme e depois eu vou fazer o explicando do filme. Tranquilo? Certamente que sim. Então, bora lá começar com a análise do filme e nota. Roteiro e direção de Alex Garland. Querido, obrigado por ter voltado. Ele é diretor de dois filmes que eu gosto muito, são os mais recentes dele. O Juiz Dredd, de 2013, e o excelente Ex Machina. Eu gosto mais do roteiro do que da direção propriamente dita. Roteiro este que é baseado no livro homônimo de Jeff Vandermeer, Aniquilação, de 2014. E é um roteiro bem interessante, bastante intrincado e que faz você sair do filme pensando sobre o filme. Então, por isso eu já gostei do filme. Conhecer o diretor previamente é importante. É um diretor nihilista, é um diretor que não tem muita fé na humanidade e no futuro. Ele é bastante pessimista e cético com relação ao homem, ao papel do homem na natureza. Sendo bem objetivo, as atuações elas são boas, a Natalie Portman está muito bem, todo o elenco feminino muito bom. Aliás, eu gostei muito da escolha de serem 5 mulheres as protagonistas do filme. Isso pra mim não é por acaso, mais adiante eu explico na parte com spoiler. Uma outra coisa boa do filme é a trilha sonora. A trilha sonora ela é inquietante, ela é meio alienígena, ela é meio esquisita e ela compõe bem pra trama. O CGI é bom em alguns momentos, a ideia da bolha ser como se fosse uma bolha de sabão fica bonito, tem muito flair no filme, pra alguns pode incomodar, eu achei que foi usado na medida certa. Então trilha sonora e direção de arte criam um ambiente que é crível, um ambiente vivo. É muito bacana isso, é muito bem feito no filme e é atrativo aos olhos, você fica a todo momento fascinado com o que está sendo visto. Não há muito como falar do filme, do roteiro do filme sem dar spoiler. O que eu posso dizer é que a estrutura é bem montada, as únicas falhas do filme, assim, com relação à edição e à montagem, eu acho às vezes que fica um pouco confuso. O filme também não faz questão de ser compreendido, de ser entendido, ele tá pouco se lixando se você entendeu, ele vai e joga na sua cara aquele monte de conceito, aquele monte de imagem belíssimas trabalhadas ali na computação gráfica, que nem sempre é uma boa computação gráfica. Por essa atmosfera toda, eu já vou adiantar logo que a minha nota para o filme é nota 8,5. É um filme que vale a pena ser visto, mas não é um filme para todos. Se você não viu Aniquilação, sai daqui. Sai daqui, caramba! Beleza? Vai lá, vê o filme rapidinho, depois você volta para esse vídeo. Tranquilo? Esteja avisado. Então, bora lá. Que filme foi esse que a gente acabou de ver? Tu não entendeu nada? Tu entendeu alguma coisa? Ficou especulando? Primeira questão, é bom perceber como é o trabalho do Alex Garland nos seus filmes anteriores. Em Ex Machina, ele já mostra um pouco esse pessimismo com relação ao futuro da humanidade e ao próprio ser humano. Ele vê o ser humano como algo a ser superado. Isso já está em Ex Machina e também está aqui em Aniquilação. Para mim, a escolha de 5 protagonistas para o filme e para o livro tem uma questão a ver com maternidade, tem uma questão a ver com útero. A sequência final do filme, quando ela entra na cratera feita pelo meteoro alienígena, de alguma forma todo o cenário ali parece um cenário uterino, parece uma ideia de dar à luz. Você tem essa percepção. E a própria personagem da doutora Ventress, ela fala lá de estou sentindo ele dentro de mim. Então parece o seguinte, que num primeiro momento os homens entendem de morte, as mulheres entendem de vida. Os homens que entraram ali naquele primeiro momento, como eram militares e tal, eles não conseguiam entender, pensar a vida. A mulher, por uma questão de ventre, ela entenderia melhor a natureza das coisas. Ela estaria mais ligada a essa espécie de Gaia que esse ser é, esse ser que cria a vida, que assimila a vida. Você tem dentro da discussão da biologia uma discussão de qual é o tipo melhor para a reprodução. Se é uma reprodução assexuada ou uma reprodução sexuada.
Parece que esse extraterrestre, este ser, ele dá preferência num primeiro momento à reprodução assexuada. Ou seja, dentro da redoma, o ser está em toda parte. Então ele vai, de alguma forma, refratando os DNAs, as coisas vão se misturando, se intercambiando, digamos assim, de uma maneira assexuada. Então, de alguma forma, na reprodução assexuada, você tem uma espécie de replicação idêntica, ou muito próximo a isso, das células e das formas de vida. E no final do filme, naquela sequência onde o Oscar Isaac encontra a Natalie Portman, parece-me que o ser decidiu partir para uma outra via, a via da reprodução sexuada. A ideia de que, eventualmente, a reprodução sexuada pode trazer mutações que podem, de alguma forma, favorecer a expansão desse ser, já que as mutações podem trazer adaptações. Então parece que no final do filme, o ser deixa essa bolha como estratégia mesmo de sobrevivência e parte para uma ideia que remonta à ideia de Adão e Eva. Isso é bem interessante, misturar um pouco biologia com fé. E aí a gente tem um pouco do mito da criação judaico-cristão e vemos aí um pouco da visão de Alex Garland com relação a Deus. Se o Deus do filme era um Deus judaico-cristão ou se ele era ateu. Isso está no filme, porque o personagem do Oscar Isaac, ele é alguém temente a Deus, ele crê em Deus. E a personagem da Natalie Portman, ela acredita que Deus erra, que Deus é caótico, que Deus não é esse Deus perfeito. Então, nessa dicotomia, aparece um pouco a visão do diretor sobre o que seria essa divindade, sobre o que seria esse extraterrestre, esse ser. Na minha visão, é uma divindade que não é nada próximo do judaico-cristão. Não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com emoção. É simplesmente a vida pela vida. A beleza daquele cenário, algo que aparentemente é belo e convidativo, mas que ao mesmo tempo é destruidor e traz a morte. Uma espécie de espírito heraclitiano, de devir, de transformação o tempo inteiro. Dentro desse sentido, talvez, na minha visão, a divindade, o ser do filme é muito mais próximo de uma visão cientificista e, se você quiser uma visão religiosa, é mais próxima da divindade da destruição Shiva. A ideia de esmagar com um pé e criar com o outro, a dança da vida e da morte. Ele quer apenas continuar se perpetuando. E isso o filme mostra muito bem no final, quando os olhos do Oscar Isaac e da Natalie Portman cintilam meio que em sincronia, evidenciando que esse ser vai partir para uma reprodução sexuada. E aí sim é de fato o início da tal aniquilação que dá título ao filme. The prophecy is true. Quando a Natalie Portman lá na sequência final, no farol, ou seja, na luz que ilumina tudo e vai ser iluminada de alguma forma pelo que vai ser revelado, ela tem um embate com ela mesma. É um ser que de alguma forma ele replica, ele copia. Lembra da reprodução assexuada? E a sincronização não está perfeita, o balé não é perfeito. Por isso mesmo ela consegue enganar ainda o ser, porque ele não consegue replicar de fato ainda a Natalie Portman. É preciso uma espécie de sincronização e ela consegue de fato sair. A Natalie Portman, que está no final do filme sendo interrogada, que aparece no início, é a mesma que entrou na bolha. Diferente do Oscar Isaac, que já é o replicante, que já é o duplo, já é a cópia, que tem a casca, mas não tem a essência. Uma outra metáfora bem legal no filme é a metáfora da refração. E no início do filme tem o copo e a mão se entrelaçando lá dos personagens e no final tem ela bebendo um copo d'água lá no interrogatório e de alguma forma o diretor mostra a água secando de um jeito estranho, se separando, as coisas estão se separando. Então se liga aí que é hora da revisão. Vamos falar um pouquinho de refração. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Ó, o sentido da seta. Tá vendo? É disso que eu tô falando lá no filme. As coisas invertem os sentidos. Os DNAs se misturam. É isso que acontece dentro da bolha antes do final. Você tem algo de alguma forma seguindo o seu curso, o seu DNA, e de repente dentro da bolha isso se inverte. É o que acontece com a personagem da cientista que tenta suicídio e no final ela decide se entregar à bolha, misturar a sua natureza à natureza que está ali dentro da bolha. O DNA do jacaré parece estar misturado com o DNA de um tubarão. O pessimismo e o niilismo, tanto do autor do livro quanto do autor do filme, parece ser real. Nós iremos nos destruir e destruir o planeta em que vivemos. Nós parecemos não só um mamífero simplesmente, nós parecemos alguém que não está em harmonia, está em desacordo. E nesse aspecto, então, é necessário, se faz necessário, uma aniquilação.
Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixa um comentário aí, o que você acha? Você acha que o ser humano, como aparece em Matrix e aparece nesse filme, é uma espécie de vírus, é uma espécie de câncer da natureza? Ou é o ser humano o único ser capaz de salvar o planeta? É egocentrismo nosso? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Tchau, tchau!